Quando a Priscila de 15 anos comprou a primeira câmera, a primeira coisa que ela pensou, vou fazer fotos maravilhosas. Alguém podia ter me contado, né? Que não ia ser tão fácil assim. Eu li num livro esses dias que você nunca vai estar totalmente certo, você só vai estar menos errado. Com cor também é assim. Existem técnicas para que você melhore sua correção de cor. Não existe o certo e errado, mas com certeza uma coisa que diferencia um profissional de um amador ou de um iniciante na fotografia é a correção de cor. Eu não sou colorista, eu sou estudante, então eu vou passar para vocês algumas coisas que eu aprendi batendo a cara na parede mesmo, entre erros e acertos aí, coisas que eu vejo que funcionam e que não funcionam muito. Repetindo, não existe certo e errado, tá? É interessante que a gente conheça a teoria para poder quebrá-la em certos momentos, para poder identificar qual é o nosso viés artístico, qual que é a nossa posição, o que a gente quer passar. Mas é importante sempre saber, a gente precisa entender do processo, ok? Para exemplificar, eu vou utilizar uma foto que eu tirei ano passado, na Vila Itororó, um canteiro aberto que fica ali entre o São Joaquim e a Vergueira, em São Paulo. Batendo o olho na foto já dá pra perceber uma coisa. Laranjas e azuis estão super contrastados. Por quê? Nessa época eu tava louca do Teal and Orange. O Teal and Orange, ele é um artifício usado no cinema, em alguns filmes, porque a gente tem maior contraste entre esses dois tons. Então, você gera uma imagem cinemática, contrastada, saturada. Lógico que isso vai depender de qual é a intenção que você quer passar naquele projeto. E nesse caso, na época eu achei que tinha ficado muito bom, mas hoje em dia eu percebo que ela tá saturada demais. Que faltou um pouco meu discernimento na hora de pensar no que eu queria que a foto chamasse atenção. Por que eu queria que aquela foto chamasse atenção? E eu queria que essa foto chamasse atenção não tanto por causa da cor, mas sim por causa do setup. Lógico que a cor é um processo importantíssimo. Mas você tira um pouco de importância se você estoura tudo. Por exemplo, as imagens que a gente tinha em HDR há uns 6 anos atrás. Ficaram famosíssimas, mas depois a gente percebeu que nem todos os tipos de fotos ficam boas em HDR. O que eu vou fazer? Eu dupliquei a imagem, resetei os efeitos e vou aqui em Develop. Aqui dá para perceber que essa imagem está relativamente bem exposta. Você tem bastante informação de preto, bastante informação de branco, uma boa exposição das cores. Eu acredito que essa imagem está um pouquinho azulada. Por quê? Se a gente puxar aqui o branco, ó, ele tem mais azul do que vermelho e verde. Então a gente pode trazer um pouquinho o white balance pro amarelo. Ó, aqui a gente já deixou um pouco mais próximo das cores. Por que eu tô fazendo isso? A gente pega essa ferramenta, coloca aqui em uma área neutra, e essa área neutra tem que ter mais ou menos a mesma quantidade de RGB. Claro que isso vai depender se você quer adicionar um tom amarelado à sua foto. O ideal é que a gente parta de uma imagem totalmente bem exposta e bem corrigida, para aí a gente aplicar algum efeito, algum preset, alguma coisa. Então, eu gosto sempre de deixar ela finalizada. Então, aqui. Próxima coisa que eu vou analisar. Exposição, acredito que ela tá boa. Contraste. Eu gosto de deixar minhas fotos um pouquinho contrastadas. Eu vou mexer um pouco nos highlights e um pouco nos blacks. Bem pouco, porque eu não quero que a minha imagem perca essa correção que eu fiz inicial. Se eu mexer muito nela, posso perder um pouco dessa informação de cor, né? Se eu colocar muito branco, se eu colocar muito preto, enfim. Aqui, eu gosto de mexer quando a minha imagem tá muito desequilibrada. Por exemplo, eu tenho uma imagem muito avermelhada. Aí, eu consigo mexer aqui, tirar o vermelho da imagem e substituir
Por quê? Se você pensar no círculo cromático, você coloca vermelho e tira o azul. Ou você tira o vermelho e coloca o azul. Aqui, como você faz para mexer? Você tem o valor 0, que é o preto, e o 100, que é o branco. Aqui, você pode colocar vermelho na sombra, tá vendo? Próximo à janela, tem bastante vermelho. E pode ser um bom efeito para usar quando você precisa de uma imagem estilizada, mas não é o nosso caso. Então, você pode mexer aqui, ó, tirar um pouco de vermelho, que eu acho interessante aqui, porque a gente tem uma janela azul e o cabelo dela é azul. Então, se a gente tira o vermelho, a gente realça esse azul sem precisar usar o artifício do Steven Orange. Aqui também, ó. A gente tirou um pouco do vermelho e adicionou o azul aqui. Aqui nos highlights eu não gosto muito de fazer isso, porque é muito fácil de deixar a sua imagem muito esverdeada. Aqui, ó, eu tirei um pouco, ó, como já fica esverdeado. Eu vou mexer um mínimo e deixar. Agora o verde, eu não vejo muito verde nessa imagem. Mas, se a gente tem alguma dúvida, é só mexer, ó. Tirei o verde, adicionei vermelho. Coloquei verde, já não gostei. Aqui na sombra. Aqui ficou interessante, ó. O contrário de verde no círculo cromático é o magenta. Tá vendo? Que ele fica uma cor quase um tom rosa, né? Os designers vão querer me matar, né? Porque magenta não é rosa, mas só pra vocês terem uma ideia. Então aqui, eu vou adicionar um pouquinho de verde. Bem pouco. E aqui eu vou deixar como tá. Pronto. Agora azul. É interessante colocar sempre esses 3 pontos para você mexer em uma área sem mexer todas as outras. E evitar colocar muitos pontos entre, porque você pode acabar mexendo muito com a imagem e deixando ela muito fora da realidade, como, por exemplo, isso aqui. Então, vou desfazer isso. E mexer aqui. Eu quero deixar a imagem quente, por quê? O que eu quis fazer com esse ensaio foi trazer a ideia do cabelo dela com as paredes da Vila Itororó, fazer uma coisa meio fada urbana. Então, a gente tem muito verde, a gente tem muito vermelho, esse tijolo. Então, assim, não faria muito sentido eu só azular a imagem por causa da janela e perder toda a imersão. Então, vamos ver como ficou isso aqui, né? Antes e depois. Tá vendo? Adicionei um pouco de amarelo nas sombras, o que ficou interessante, deu uma calorada na imagem, mas não mudou nada discrepante. Aqui, a gente pode mudar algumas coisas, caso a gente queira dar mais enfoque. Por exemplo, vamos supor que eu queira dar muito mais enfoque à janela azul do que ao vestido dela. Então, eu posso chegar aqui no tom do vestido. Só que lembrem-se, você tá mexendo tudo sem uma máscara, então você vai mudar tudo que tem essa cor, né? Ó, tá vendo que eu tô mudando o tijolo, tô mudando tudo. Não é a minha intenção fazer isso, tá? Então não farei. Até porque o tom tá combinando bastante, já tá com um bom contraste. Mas dá pra fazer se possível. Dá pra deixar a luminância, ou seja, a incidência de branco maior ou menor. Por exemplo, aqui, novamente, no vestido, tá vendo? E, novamente, você vai alterar tudo porque você tá lidando com a imagem total, né? Esse é o resultado final da minha foto, em comparação com a minha foto do ano passado. A mesma foto. É uma diferença gritante. Por quê? Agora que a gente vê lado a lado, a gente percebe como os highlights da imagem da direita estão azulados, como o branco da parede está azulado, como
ela tá alaranjada, a pele dela, sendo que a pele dela não é alaranjada. Bom, é isso. Eu gostei muito do resultado novo da imagem. Claro que existem coisas que eu não faria hoje em dia com relação à própria produção da foto, que são coisas que a gente aprende com o tempo, mas é importante que a gente faça esse exercício de tempo em tempo e descobrir cores novas e saber que às vezes o nosso olho engana. Então é interessante aprender a colorização, a quantidade de vermelho, verde, azul da imagem, para que a gente possa partir de um pressuposto técnico para ir trabalhar a parte artística, que lógico, às vezes ela vai negar a teórica, mas é interessante que você saiba qual é a teoria para poder quebrá-la. E mais uma vez, gente, só para lembrar, não sou colorista, eu tô dividindo com vocês algumas coisas que eu aprendi sobre colorização e alguns passos de progresso que eu tenho tomado. Bom, gente, é isso. Se vocês gostaram do assunto, comentem, curtam, se inscrevam, porque é muito importante pro meu trabalho. Comentem pra mim o que você gosta de ouvir falar na fotografia, no audiovisual, o que você quer aprender, ou se você tem alguma dica pra mim sobre colorização.